Cumprimentando a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Eu quero convidar os meus amados irmãos a estar abrindo as suas Bíblias lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, a partir do verso 1. E aquele que achar que vai dar um sinalzinho para mim, para a gente poder acompanhar todo mundo junto. Qual que é? Jeremias, capítulo 18. Amém? Então vamos estar fazendo a leitura do texto sagrado. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou ele a fazer outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação, contra um reino, para arrancar, ou para derribar, ou para destruir, se tal nação, contra a qual eu falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer-lhe. E no momento em que falar de uma gente ou de um reino para edificar e para plantar, se ela fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Até aqui por enquanto. Amém? Então, o Senhor falava nessa palavra comigo muito fortemente. Primeiramente, sobre nós estarmos atentos à voz do Senhor, né? De nós estarmos com os nossos ouvidos espirituais aguçados, para que nós possamos estar entendendo aquilo que o Senhor tem dito para nós. E assim somos nós na vida, quando nós fechamos os nossos ouvidos espirituais, o nosso entendimento para aquilo que o Senhor tem nos falado, tem querido nos dizer, né? E assim o Senhor chegou a Jeremias e disse que ele descesse, que ele levantasse e descesse, né? A casa do oleiro, que lá ele faria ouvir as palavras. Assim como nós, o Senhor tem gritado no nosso ouvido. Essa palavra é uma palavra profética. Essa palavra é para o passado, é para o presente e é para o futuro. Essa palavra vai falar comigo e contigo de uma maneira tão direta, tão clara, que nós vamos entender que sem escutar a voz do Senhor a gente não vai chegar nem na esquina. Então, assim Jeremias fez como o Senhor tinha ordenado, né? Ele levantou imediatamente e foi, porque ele diz: desci à casa do oleiro. E chegando na casa do oleiro, eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Assim, o Senhor tem feito na minha e na tua vida uma obra na nossa vida, né? E nós estamos passando por um processo, né? E nesse processo em que o Senhor está nos moldando, nos transformando, muitas vezes nós nos quebramos na mão dele. Só que mesmo quebrados, mesmo rachado, mesmo amolecido, nós continuamos sendo vaso, nós continuamos sendo barro. E assim, nesse processo, o Senhor tem feito na minha e na tua vida, porque nós temos passado por dias tão difíceis, nós temos passado por incerteza, é tanta coisa que a gente ouve, é tanta informação que a gente acaba ficando maluco, né? Só que se nós ouvirmos a voz do Senhor e nós fizermos assim como ele nos instruir, nós não vamos ter dúvida, nós não vamos postear entre dois pensamentos, vamos dizer assim, porque as coisas do Senhor, elas são muito claras e objetivas, né? Então, assim como fazia esse
esse oleiro fazia aquele vaso, e aquele vaso se quebrava, e ele tornava a fazer o vaso de novo, assim o Senhor tem feito na minha e na tua vida. Quantas vezes nós não estamos indo bem no processo, estou indo bem, estou melhorando isso, daqui a pouco aparece uma coisa lá do fundo do baú, uma coisa lá do passado, e a gente se desmantela de novo. Daí tem que pedir: Deus, tem misericórdia da minha vida, me ajuda. E aí nós estamos outra vez na mão do oleiro, para que ele outra vez volte a nos tornar a fazer vaso de novo. E isso acontece na minha e na tua vida, e vai acontecer. Nós vamos estarmos na mão do oleiro até quando Jesus vir nos buscar, porque nós somos criaturas criadas por ele nos formou, né? E ele é quem tem nos moldado, e é ele, quando a gente dá um passo, vamos dizer, quando a gente dá um passo na fé, quando a gente dá um passo na vida, quando a gente dá um passo no nosso emprego, na nossa família, a gente pensa: bah, que bom que eu consegui. Não foi eu, não foi tu que conseguimos, foi o oleiro que nos moldou a ponto de nós conseguirmos evoluir até aquele passo que a gente acha que conseguiu dar sozinho, mas que não conseguiu, né? E assim, às vezes, nós nos questionamos: por que está acontecendo isso, por que está acontecendo aquilo? Nós não soubemos, mas esse oleiro, que é o nosso Deus, e que tem a nossa vida na palma das mãos dele, ele sabe, ele tem o momento certo, e se ele achar que tá bom, mas não tá bom o suficiente, ele vai lá e quebra. Se a gente não se quebrar, ele vai lá e quebra, e amassa, e faz de novo. E faz de novo, e faz de novo, quantas vezes tiver que fazer. E esse processo, muitas vezes, dói, né? Porque quem é que gosta de ser quebrado, né? Dói, mas isso vai criando um vaso forte, né? Isso vai criando um vaso bem estruturado. E assim nós temos feito, né? E assim o Senhor tem nos falado, e fala muito forte comigo: se tu quer colocar a tua vida em ordem, se tu quer ser um cristão de verdade, aquele cristão aprovado, aquele cristão que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a espada da verdade, aquele cristão que dá bom testemunho aonde chegar, só tem uma maneira. Que esse descer a casa do oleiro fala de humilhação. Eu creio que quebrar o vaso, fazer de novo, está nas mãos do oleiro, né? Só que descer até a casa do oleiro está nas nossas mãos, né? E isso fala de humilhação, isso fala de reconhecer que nós precisamos daquele que precisa nos moldar, nós precisamos daquele que sabe exatamente o que nós precisamos, em que área nós precisamos ser moldados, em que momento da nossa vida nós precisamos parar e começar de novo, em que momento da nossa vida nós estamos certos de algo. E daí, como o bispo falou aquela hora, se ele ensinar algo e depois ele vê na palavra que ele ensinou errado, ele vai voltar e vai ensinar o certo. E assim o Senhor tem feito com nós. A gente acha que é algo, mas daí ele quebra, ele modela, ele ajeita e mostra que não é do meu jeito, não é do teu jeito, é do jeito dele, porque quem faz é ele, né? Então não adianta a gente querer ser um bom cristão sem humilhação, porque nós, na verdade, nós não somos nada, nós nada temos, nada somos, nada podemos fazer, e se nós não tivermos ali, de joelho no chão, em humilhação ao Senhor, como aquela parábola, né, do fariseu e do publicano, nós temos que ser como aquele publicano. Sou pecador, em mim não tem nada bom. E quando nós nos colocarmos na presença de Deus, nós temos que nos colocarmos assim, em humilhação, assim como fala a palavra, que nós devemos descer, né, na casa do oleiro. E assim, muitos de nós estamos suportando tudo isso porque nós estamos fazendo isso.
porque nós estamos sempre em oração. Nas terça-feira agora, né, eu creio que todos os irmãos, ou a maioria, esteja fazendo, de orar 1 hora por si. Eu faço até um jejum, alguma coisa assim, porque é importante, né, a gente se revestir, porque a gente ora, né, pelas pessoas, pedidos de orações, mas a gente tem que estar bem para poder orar, né? Então, esse dia a gente tira para se revestir. Isso é o oleiro nos moldando, isso é o oleiro cuidando de nós, né? Porque o Senhor colocou esse propósito no coração da Bispa Rochelle, e sabendo que todos nós, né, intercessores, nós precisamos de revestimento. Então, nós, na terça-feira, estamos ali pintando o nosso vaso. Se vai quebrar amanhã ou depois, a mão do oleiro a gente não sabe, só quem sabe é ele, né? E assim nós vamos indo. Nesse ritmo, eu creio que na nossa igreja, eu vejo, porque eu tenho me perguntado muito isso, eu tenho questionado muito isso, quanto à noiva de Cristo. Não estou olhando para a placa, não estou olhando para a denominação, estou olhando para aqueles crentes lavados e remidos, que vão ser arrebatados. E esses estão em diversas igrejas, em diversos lugares, e eu estou vendo que são muito poucos. São muito poucos mesmo que têm compromisso com o reino dos céus, porque muitos têm o compromisso com a escada ungida que leva para o céu, muitos têm compromisso com o travesseirinho lá de Jacó, e a panela do Eliseu, com a farinha e com azeite, aquela coisa toda, mas o compromisso com o reino eu tenho visto que são tão poucos, né? E eu creio que a gente só vai conseguir superar tudo isso e levar tudo isso adiante se colocando como barro na mão do oleiro, né? Assim como nós temos feito, todos nós, e eu vejo na nossa igreja um potencial enorme de humilhação. Eu não vejo, assim, ó, descendo da liderança para baixo, eu não vejo um irmão, uma irmã soberbo ou orgulhoso, não vejo isso. Eu vejo a simplicidade dentro da nossa igreja. Eu vejo que a nossa congregação, um se alegra pelo outro. Eu não vejo puxação de tapete, eu vejo a felicidade de todo mundo, principalmente a minha, né? Quando eu vi a Miss TT louvando ao Senhor, eu vi que todo mundo gritou ali, ô, glória, né? A gente se alegra uns com os outros. E isso por quê? Porque há um espírito compatível que habita no nosso meio. Não há um espírito de divisão, né? E a palavra é bem clara em dizer que o reino dividido não subsiste, né? Então, se nós continuarmos nesse espírito de descer a casa do oleiro, e quando nós estivermos muito mal, muito... Porque as tribulações vêm, a tristeza vem, e tem dias que vem uma angústia que a gente não sabe de onde, e eu tenho andado muito angustiada com essa questão que eu acabei de relatar para vocês. A gente desce na casa do oleiro e pede, quebra o teu vasinho, pai, e faz de novo, né? Não precisa quebrar, dá uma amolecida, dá uma sacudida, mas arruma. E assim nós temos que fazer, porque a palavra do Senhor, ela tem todo o poder, né? E aqui no versículo 7, a palavra diz assim, ó: no momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir, se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. Se aquilo que o Senhor decretar na tua vida para o bem, né? Ou para o mal, se ele disser que, vamos dizer que vai tirar a mão, né? Tu tá ali, tu tá desobediente, tu não tá obedecendo, tu tá fazendo tudo que é errado, e ele vai dizer para ti, ó, vou tirar minha mão de cima de ti, e tu vai... Se naquele momento tu se arrepender de todo o coração, voltar atrás, o Senhor, ele é fiel para também se arrepender daquilo que pensava em fazer na tua vida. Então, pensa comigo, irmão. Nós estamos vivendo num momento difícil. O diabo tem usado
coisas, situações, a nossa família para nos distrair do foco. Ele tem usado mínimas coisas, ele tem usado o ponto fraco de cada um, e eu converso muito com as minhas irmãs, eu converso com todo mundo, e eu vejo que não é só na minha casa, não é só na minha vida. O diabo tem usado para distrair, tem usado o filho, tem usado a filha, tem usado o casamento, tem usado de tudo e mais um pouco, para distrair o povo, tirar o povo da oração, tirar o povo do jejum, tirar o povo da leitura da palavra, e muitos ele tem conseguido distrair. Só que aquele que tem descido à casa do oleiro, aquele que tem se humilhado, ele não tem se rendido, ele está ali, está na peleja, está na luta, mas está ali, falando com o Senhor e entendendo que em tudo que está acontecendo, o diabo pode até botar o dedo, mas tu pode saber que tudo que o diabo bota o dedo na tua vida, o Senhor usa a teu favor, no momento que tu entrega para ele e crê, né? O diabo pode até tentar, mas o Senhor, ele é soberano na minha e na tua vida. Então, essa palavra nos fala que se no momento que ele falar algo de ruim para ti, tu te arrepender, ele vai fazer o bem na tua vida. E no momento que ele falar algo, quem tem promessa não morre. Vai nessa, quem tem promessa não morre, não te coloca para tu ver se tu não vai. Então o Senhor, ele é específico no momento que ele promete flores para ti, mundos e fundos. E tu leva o negócio na brincadeira, e tu acha, ele prometeu, eu posso fazer o que eu quiser. Não é assim, gente. Toda promessa vem acompanhada da obediência. Tu precisa obedecer. Quem tem promessa não morre? Desobedece. Desobedece para tu ver. Eu já vi casos de pessoas ter promessa tremenda e parar no fundo do poço porque acha porque Deus falou. O princípio da bênção é a obediência. A gente já falou 1.500 vezes sobre a obediência. E se tu não obedecer, eu falo isso e ensino em casa para minhas filhas. Mãe, quem tem promessa não morre. Quem tem promessa não morre. Desobedece para te ver se não morre. Se não... E nem que não morra, mas Deus pesa a mão de uma maneira até tu cair em si, ver, eu tô no caminho errado com Deus, eu preciso me consertar. E assim o Senhor tem feito com diversas pessoas, o Senhor tem alertado diversas pessoas, e as pessoas estão levando na brincadeira tudo o que está acontecendo, desde o cuidado com o vírus, desde de estar brincando com o sagrado, com as coisas santas, e isso depois, quando chegar naquele grande dia, vai ter gente que vai jurar que vai subir para o céu e não vai, porque o engano está tão grande, a coisa está tão feia aí fora, é 1 em 1 milhão que prega a verdade, sabe, e o engano, e eu peço nas minhas orações sempre para Deus que não permita que tantas pessoas sejam levadas pelo engano, né, e assim o Senhor tem feito. Então, se tudo aquilo que o Senhor proferir sobre a tua vida, a palavra falava comigo isso e fala agora, nesse momento, tudo que o Senhor proferir na tua vida, tu tem a escolha da obediência, entre obedecer e não obedecer essa palavra, e vai se cumprir. E vai se cumprir aquilo que o Senhor falou no momento que tu obedecer. E aquilo que ele falou que poderia se cumprir, se tu não obedecer, não vai se cumprir, vai virar maldição na tua vida. A desobediência traz maldição para a tua vida, e para a minha vida, né? Para aquele que não obedecer. Então, que nessa noite, através dessa palavra simples e direta, nós venhamos entender que nós precisamos estar sensíveis à voz do Senhor, nós precisamos estar cada dia mais espirituais em cima da terra. Nós não podemos estar distraídos com as coisas do mundo, com a televisão, com as cantoras lindas gospel da internet, esse tipo de coisa. Todo louvor é bom, sim, só que eu tenho visto também muita ostentação em cima dos altares, eu tenho visto muito brilho, muito show business em cima dos altares, né? Hoje em dia a gente
a gente vê poucas pregadoras ir lá e louvar um hino da harpa. Eu digo nesses congressos grandes, coisa assim, sabe? Aquele louvor que venha exaltar Deus, né? A gente tem visto louvores exaltando o homem em cima da terra, né? Então, que nós não venhamos nos enganar, nós venhamos estar cada dia mais espirituais e mais sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E quando ele nos der uma ordem, assim como ele fez ao Jeremias, desce à casa do oleiro, que lá eu te farei ouvir minhas palavras, assim nós temos que estar. Quando o Senhor falar, vai, a gente vai. Quando o Senhor falar, fica, a gente fica. Porque é difícil, mas ficar também é difícil. Porque nós estamos, nesse momento, com a igreja fechada. Muitas igrejas estão abertas. E eu vejo pessoas, hoje mesmo, o Gildo me perguntou, não abriu a igreja ainda? Eu disse, ainda não. Mas por que não abriu? E eu disse, Gildo, não abriu, porque a gente está na bandeira preta, e ainda não é o momento. Mas a Assembleia está aberta, mas a igreja está aberta. Então, assim como é difícil obedecer para o vai, é para o não vai também, porque é a contramão daquilo que o mundo espera, né? E assim nós estamos vivendo, só que depois, no final de tudo isso, a gente vai ver quem é que conseguiu permanecer, quem é que estava com uma base sólida e quem conseguiu suportar o vento, porque eu quero ler com vocês aqui, no capítulo anterior, no 17, no versículo 7, diz assim, ó, e isso explica tudo isso que eu falei agora. Bendito o varão que confia no Senhor, e cujo a esperança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, e a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se afadiga, e nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Então, aqui, a palavra já nos diz, né, que bendito é aquele que confia no Senhor, porque aquele que confia no Senhor, aquele que procede segundo o entendimento do céu, ele vai sempre ser criticado e vai sempre andar na contramão do mundo. Mas a diferença daqueles que andam segundo as concupiscências da carne, dos seus próprios deleites, a diferença é que quando chegar o momento da sequidão e que quando chegar o momento da dificuldade, as suas raízes vão estar bem enraizadas e a sua folha não vai secar. E aqueles que estão sem a raiz, 2 dias sem água, deu, acabou, sabe? E eles não vão ter nas mãos os frutos para apresentar. Então, bispo, eu sei que muitas vezes tu te chateia, né, de andar na contramão do mundo, mas espera, que daqui a pouquinho tu vai poder apresentar para o céu os frutos nas tuas mãos, porque não é aquele que faz o que os outros querem, não se importar com aquilo que dizem, mesmo que eu sei que tu fica muito magoado, muitas vezes, com o que pessoas te dizem ou te fazem, mas o que vai justificar é quando tu puder mostrar o fruto das tuas mãos, toda a tua igreja que tu pastoreia, ninguém morto, ninguém entubado, todo mundo vivinho ali, para poder, e isso é o mais importante de tudo, não importa o que o homem fala, não importa o que o homem diz, e não importa muito menos quem está num pensamento contrário, porque quem está no pensamento contrário quer dizer que não está ligado no mesmo espírito, né? Então, é só confiar. Então, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para essa noite. Eu creio que tenha falado com cada um, porque falou comigo. E eu gostaria de estar fazendo uma oração, e depois a Bispa Rochelle está com a oportunidade de estar louvando um louvor para selar essa palavra, amém? Então, vamos fechar nossos olhos, curvar nossa cabeça, e vamos estar orando, amém? Senhor, eterno Deus, soberano Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra, Senhor, foi falada, Senhor, uma vez mais, Senhor,
Tu usaste, Senhor, o teu vasinho, Pai, pequeno, de barro, Senhor, para falar, Senhor, com a tua igreja. Eu te agradeço e glorifico a Deus, Pai, por esse momento, por essa oportunidade, Senhor, onde, Senhor, muitas escamas, Senhor, de muitos olhos têm caído, Senhor, onde nós podemos, Senhor, nos agarrar, Senhor, na fé, Senhor, que não nos deixe esmorecer, Pai, que não nos deixe, Senhor, enfraquecer, Pai, que não nos deixe duvidar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu glorifico a Ti, Senhor, e graças, Pai, te rendemos, como a Tua igreja, Senhor, a noiva santa e imaculada, Senhor, que Tu venha, Senhor, dar graça, Pai, para que nós possamos continuar, e que Tu venha, Senhor, nos dar força, Pai, para continuar descendo, Senhor, a casa do oleiro, para que Tu venha nos dar graça, Pai, para continuar em humilhação, Senhor, para continuar reconhecendo, Pai, que não somos nada, Senhor, sem a Tua mão poderosa sobre a nossa vida, Senhor. Assim eu te agradeço, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.